Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, são ansiosas. E não para por aí. Novos dados indicam que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão, entre outros. No programa de hoje, Dr. Jairo Pedro Cardoso Júnior, psiquiatra, e Vivian Galvani Bittar Torres, farmacêutica. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, seja bem-vindo à TV Postos e ao Jornal 360. A partir de agora e até às 22 horas, você também é nosso convidado para participar, para interagir com o Jornal 360. Você pode fazer perguntas através do WhatsApp, tirar suas dúvidas, contribuir com o jornal. E o tema de hoje é um tema mais atual do que nunca. E a gente começa o programa com o Dr. Jairo aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Dr. Jairo, boa noite. Boa noite. Prazer enorme te receber e desde já muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Jairo, nós começamos trazendo números e dados. Esses números, a gente pode dizer que são reflexo do que a gente está vivendo hoje. E vou além, já vou começar te bombardeando, tá? Por que as pessoas não conseguem hoje mais dar conta? O que mudou? Na verdade, a prevalência de ansiedade sempre foi alta, mas no Brasil, especialmente, a Organização Mundial de Saúde acha que os problemas de país pobre, no sentido de violência e desigualdade, certo, mas os problemas de país rico, que aí vem as doenças da terceira idade, vem as cidades muito grandes, que as pessoas cada vez vivem mais isoladas e com problema de trânsito e tudo mais, colaboram para aumentar esses índices. Mas apesar de reconhecer muitas vezes a necessidade de ajuda, às vezes as pessoas sentem que estão ansiosas, sentem que estão depressivas, sabem que precisam de ajuda e acabam recorrendo a tratamentos alternativos, sem nenhuma comprovação científica. Isso pode prejudicar? Pode prejudicar. Quando você demora a tratar qualquer doença médica, essa doença pode agravar, gerar outras doenças, gerar mais desadaptação. E o que mudou? Não era assim. Eu me lembro. Então, se era, gente, não aparecia tanto como aparece hoje. O que mudou? Quantos anos o senhor... Não estou perguntando quantos anos o senhor tem. Quantos anos o senhor tem de psiquiatria? Eu tenho 15 anos na área. O que mudou? Muita coisa mudou em 15 anos. Então, a prevalência aumentou e a conversa desse assunto, o preconceito diminuiu. E a busca de ajuda aumentou. Então você acha assim que... Teoricamente, as pessoas sempre tiveram lá. Sim, aumentou seus transtornos, mas hoje aparece agora mais. O debate aumentou muito mais. Entendi. Então vamos falar que a prevalência aumentou ali, sei lá, 50%. Entendi. Mas o debate aumentou 200%. Eu acho que na hora que surgem melhores recursos de tratamento, na hora que surgem redes sociais, na hora que surgem oportunidades como esse programa seu, certo, mais pessoas procuram ajuda, mais pessoas conversam no assunto. Quer dizer, até quando eu fazia faculdade de medicina e eu falei para amigos, eu quero ser psiquiatra, você quer ser médico de louco? Hoje, o psiquiatra já não é o médico de louco, ele é o médico de ansioso e depressivo, melhorou. Ou seja, de todo mundo. Exatamente, mas quer dizer, já mudou um paradigma. As pessoas já estão aceitando, por exemplo, mais procurar ajuda. Aí elas abrem mais a necessidade de ajuda. Agora, ao mesmo tempo, as demandas de ajuda aumentaram. As pessoas estão ficando mais doentes porque a carga de estresse aumentou e os recursos que as pessoas têm para lidar com esse estresse diminuiu. O mundo está doente? A gente pode falar isso, doutor Jairo? A gente tem menos recursos para lidar com as demandas e as demandas aumentaram. Quer dizer, pensa como é que era a vida 50 anos atrás.
o número de vezes que o teu corpo era exigido em termos de adrenalina era menor. Muito menor. Hoje, cada semáforo, cada mensagem no WhatsApp, cada vez que o despertador toca, cada compromisso, o acúmulo de obrigações, o acúmulo de necessidades que as pessoas têm. Por exemplo, uma coisa simples do mundo atual que justifica o aumento do índice da ansiedade. As redes sociais. Sem dúvida nenhuma. As pessoas ganharam um divertimento, ganharam uma fonte de informação, ganharam uma chance de interagir com amigos, mas ao mesmo tempo uma obrigação de seguir, uma obrigação de estar arrumado para fazer um selfie, de estar bonito, de ter um determinado nível de informação, de estar online. Se você ficar 2 dias sem celular, você já está fora do mundo. Síndromes apareceram por Exato, causa disso, que não existiam, por exemplo. né? Então, uma coisa simples a gente já mostra. Igual a rede social gerou demandas que podem gerar ansiedade em certas pessoas, certo. Mesma coisa quando surgiu, sei lá, o despertador, quando surgiu o relógio. Cada vez que você aumenta o que o ser humano tem de acesso, você aumenta também o que ele vai ter de limitações e de demandas em cima disso. Hoje, então, como é que a gente consegue distinguir essa preocupação excessiva de dar conta de tudo, de funções, atribulações, tudo que a gente tem na vida, e como é que a gente distingue? Isso é normal ou isso é um início de uma crise de ansiedade? É possível conseguir distinguir essa linha tênue? Isso é, por exemplo, em psiquiatria, tem várias síndromes, várias doenças que eu trato, que se aparecer o sintoma, é doença. Por exemplo, se eu ouvir vozes, é doença. Certo. Ansiedade, o que define a doença é a intensidade. E às vezes até para o especialista não é simples. O que a gente vê é principalmente a proporção do sintoma que a pessoa tem com o fenômeno, com certo. Aquilo que está causando, e se ela consegue relaxar depois. Se ela tem um ufa depois. Entendi. Se a gente sofre ansiedade e tem o ufa depois, isso é até bom para a saúde. A gente está dando conta, não, seria não isso? Não só está dando conta, como o nosso sistema de ansiedade foi feito para ser usado. Certo. E por que existe o sistema de ansiedade? Para proteger o animal de ameaça. Então você vê um cachorro bravo, você sente ansiedade, foge, conseguir fugir, ufa. Certo. A gente paga para andar na montanha-russa para ter isso. Sem dúvida nenhuma. É verdade. Agora, quando você... Mas é uma ansiedade boa. Isso, porque tem o ufa, porque você sabe que vai dar certo. Porque você sabe que vai dar certo. Agora, quando você tem uma ansiedade e não tem o ufa depois... Conseguir pagar a boleta é uma ansiedade ruim. Quando você... Ou porque você magnifica o problema, ou certo. até porque você cria o problema. Você fica martelando aquilo, mastigando aquilo e não consegue dormir. Você não consegue concentrar em outras atividades porque a tua tela mental está ocupada por aquilo. Entendi. Ou quando você começa, por causa do medo, evitar de fazer certas coisas. Quando você começa a ter prejuízo e comprometimento, você começa a ter uma síndrome de ansiedade. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Quando você começa a dar defeito, quando você começa a não dar conta de ser feliz, de não dar conta da sua vida. Entendi. Quer dizer, isso é uma coisa importante a gente falar num programa desse. Muito. Quando muito a gente, importante. não só quando você se percebe assim, mas quando você percebe um ente querido assim. Quer dizer, então, por exemplo, um adolescente começa a ir mal na escola e começa a ter medo de sair com amigos. De repente, sei lá, ele sofreu um bullying e está com medo de ir na escola. Quer dizer, uma alguma coisa em cima tem daquilo. Pode ser até que não tenha, mas tem que ser avaliado, tem que ser conversado. Certo. Então, como você falou, ansiedade com boleto. Todo mundo tem, mas existem síndromes que a pessoa tem e isso fica muito exagerado, fica distorcido. Aí é um transtorno. E a gente tem que tratar. Exatamente. Os transtornos, esse desenvolvimento desses transtornos, eles dependem aí de uma predisposição genética? Isso, é uma predisposição genética associada com fatores ambientais. Se eu tiver uma predisposição genética alta, mas eu for criado num templo budista, pode ser que eu nem vou saber que eu tinha. Agora você me assustou, doutor. Templo budista hoje está muito longe das nossas famílias, né, das famílias brasileiras. Agora, ao mesmo tempo, se eu não tiver predisposição genética nenhuma, mas eu for para a guerra, certo. Pode ser que eu vou ter alguma coisa. Entendi.
Entendi. Então, não necessariamente se existe algum caso na família, você vai ter, vai acontecer. mas com certeza nas famílias que tem muitos casos, as pessoas de repente até podem ter que vigiar um pouquinho mais, às vezes procurar um psicólogo preventivamente, alguma coisa assim. Você citou redes sociais e recentemente nós vimos aí o drama do youtuber, vocês acompanharam com certeza, do Whindersson Nunes, que teve um esgotamento. Isso ilumina para a gente um problema atual que está acontecendo demais, que é a saúde psíquica em tempo da internet, né? A gente tem falado muito, a gente pode dizer que existe uma depressão digital, então, que aonde pode chegar esse exagero com as redes sociais? Na onde pode chegar qualquer exagero. Quer dizer, uma pessoa que trabalha muito e não tem descanso, e não tem relaxamento, e não tem vida, seja se ele for um artista, ou se ele for um youtuber, ou se ele for um médico, ele pode ter um esgotamento. Quer dizer, e isso é uma coisa que as pessoas esquecem, até porque muitas vezes não são treinadas, não são orientadas. A gente tem que olhar para a gente mesmo. Quer dizer, não estou falando que não especificamente o caso desse youtuber que ele abriu para a sociedade, acho até que ele ajudou muita gente. Também acho que mas, ele foi assim, extremamente se eu percebo assim. que eu estou chegando no meu limite, nossa, eu estou ficando meio irritado, eu estou ficando com insônia, quer dizer, eu estou precisando de férias, eu estou precisando de procurar uma ajuda, eu estou precisando de alguma coisa. Quer dizer, agora, muitas vezes uma pessoa que está tendo sucesso como ele estava tendo, não tem essa medida. Entendi. Ou não quer parar com Exato. medo de perder o sucesso. Isso pode também virar alguma coisa? Quer dizer, certeza. eu não paro por esgotamento e pode virar, de repente, um pânico, eu continuo, mas vai chegar um determinado momento que não consigo que mais? Esgota, que você perde a graça. O que eu vejo muito mais comumente no consultório é a pessoa não parar, não porque o sucesso empolga demais, mas às vezes a pessoa não para porque acha que não pode. Então eu sou um pequeno empresário, a minha empresa está dando certo, mas eu fico com medo de eu diminuir um pouquinho, eu estou trabalhando 15 horas por dia, 16 horas por dia, e a empresa não dá conta da minha ausência por 1 hora. Entendi. E aí pode até ser que é a minha cabeça que me convence que eu não posso descansar um pouquinho. E aí acaba... Exato. E agora vamos para o oposto, doutor Jairo. As pessoas, às vezes, não procuram achando que é uma irritabilidade, que não chega grave. Mas existem também aquelas pessoas que vão ao consultório no achismo, acho que eu estou ansiosa e, na verdade, não tem nada? Sim. É comum? Sim. Não, devia ser até mais comum. Entendi. Eu acho que não tem problema a gente ir no médico para o médico falar que não tem nada. Porque o leigo não tem a obrigação de saber se ele tem ou não. Então, muitas vezes eu tenho uma manchinha na pele. Eu vou no dermatologista e ele fala, não é nada. Aí, ok, e se fosse? Eu não sei. Então, é melhor procurar. Se você está em dúvida, vá fazer uma avaliação. O que não pode é, sem avaliação, a pessoa falar, eu tenho depressão. Eu sou depressivo. Quer dizer, é a pessoa usar um termo médico, um termo de doença, num discurso social, como uma desculpa para alguma coisa, até um pouco que denegrindo a pessoa que realmente tem a doença, distorcendo um pouco socialmente a pessoa que realmente padece daquele sofrimento. Entendi. Ou ser diagnosticada, né? Pelo vizinho, pela tia, Aí pelo amigo, né? Quer dizer, você está com depressão, já vi isso aí, está tristinha, tá depressão. Gente, isso é muito sério. O intuito do Jornal 360 é sempre levar a informação, por isso a gente sempre traz profissionais excelentes, super gabaritados, para que a gente possa levar a informação até você. Então, aproveita e participa, a gente está ao vivo, você pode já receber algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente atende o pessoal que está enviando perguntas, você participa pelo WhatsApp. Vou voltar aí para a parte de internet, de TV. Olha como as coisas têm aparecido. A gente falou do Whindersson Nunes e recentemente também uma agora ela é ex-apresentadora de uma emissora, foi demitida. E ela depois processou a emissora, porque ela descobriu que ela era afetada pela síndrome de Burnout. Estou falando certo, doutor Jairo? É isso mesmo? É isso mesmo? Me corrija. Depende em qual língua você quer falar. Né? Tem língua ainda. E aí, é uma palavra americana, seria burnout. Então é burnout, né? Então vamos aprender, a síndrome de burnout. E aí eu achei um gráfico, na verdade são números que assim, me espantaram.
uma pesquisa dizendo aí, olha, da população economicamente ativa, gente, 72% da população sofre de altos níveis de estresse, 32% dessa população desenvolveram a síndrome de burnout, agora vamos falar correto, e 92% dos profissionais com burnout se sentem incapacitados, mas continuam trabalhando por receio da demissão. É o esgotamento. É muito comum? É mais comum do que a gente imagina, doutor? Tem sido comum. Hoje a gente vive num país, né, que ainda está em crise econômica, que tem um alto nível de desemprego. Então, quem está empregado está mais sobrecarregado, tem mais medo. E aí, você somando a carga de trabalho, às vezes que uma pessoa hoje faz o trabalho de 2, mais as demandas sociais, de família, rede social, trânsito. Você pega uma pessoa em cidade grande, é normal ela ficar 2 horas por dia no trânsito. Ela trabalha mais 10, depois ela vai ficar mais 2 horas em rede social. Quer dizer, esgota. E aí, mais ou menos, o processo é esse. O burnout vai gerar, em quem é suscetível, um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, se não for tratado, vai gerar depressão. E é difícil de ser diagnosticado? É fácil o diagnóstico clínico se chegar no médico, mas normalmente a pessoa não procura. Certo, acha que está esgotada mesmo. Exato, e o burnout, ele é a síndrome ansiosa do trabalho, mas essa pessoa, por exemplo, ela melhora nas férias, ela melhora no fim de semana. Então ela ainda tem um certo controle do sintoma, ela não toma o cuidado que devia. Vou voltar na questão agora de medicamentos. Né? Medicamentos receitados para as doenças mentais são encontrados no Sistema Único de Saúde? Alguns são encontrados. Quer dizer, a lista de medicações que são dispensadas no Sistema Único de Saúde tem melhorado, mas a maioria das medicações, principalmente mais modernas, por questões que eu imagino até de custo, ainda não são disponíveis. E como é que trata essas pessoas sem a medicação disponível? É possível ajudar e tratar a maioria das pessoas mesmo sem essa medicação disponível, mas com certeza o ideal seria que tivesse um acesso a um maior número de medicações. E a realidade em outros países é bem diferente. Quem participou hoje do 360 com a gente é o Eduardo Neri, direto de Angola. O acesso da população à medicação aqui em Angola é um assunto muito delicado. Primeiro porque não existem farmácias públicas. Então o acesso à medicação é toda através de farmácia particular, né? Você tem que comprar. E aqui os medicamentos que você encontra nas farmácias não são todos, né? Você encontra remédio para tosse, remédio para gripe, remédio para dor muscular. Agora, né, para tratamentos, né, de doenças, já é muito mais difícil de você achar aqui, né? E existe uma lista básica de medicamentos que o governo permite que seja importado. E, por exemplo, medicação, né, para tuberculose, né, que é um mal que ataca muitas pessoas aqui, não está incluso. Aqui, as pessoas, elas pegam, né, paludismo, elas não vão mais em hospital, em clínica, porque eles vão e às vezes nem o exame é feito mais, porque nos hospitais eles não têm os materiais necessários, aqui falta muita coisa, né? E então eles se automedicam em casa e às vezes eles tomam doses acima da normal, às vezes abaixo da normal, não curam a doença direito, né? Então tem estes casos e, além do mais, aqui não tem nenhuma empresa farmacêutica. Então todos os medicamentos eles são importados. E antes de serem importados, os medicamentos são enviados até a Índia, né, por onde eles passam por uma indústria farmacêutica, que vai fazer a avaliação dos medicamentos, ver se está dentro dos padrões estabelecidos, né? E se estiver, né, tudo certo, a importação é liberada e os medicamentos vão chegar até aqui. Mas até então aí o medicamento já deu uma volta praticamente pelo mundo inteiro, né? É assim que funciona o acesso à medicação aqui em Angola. Espero ter ajudado.
Muito obrigada, Edu, pela sua contribuição, sempre ajuda. E a gente vê a dificuldade, a gente gosta de trazer essas participações para mostrar outras realidades, porque é muito comum, a gente reclama muito de tudo, né, doutor Jairo? Sim. E o doutor Jairo colocou aqui que não são todos os medicamentos disponíveis, mas ainda existem medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Imagina a realidade de locais que você não tem acesso nenhum. Eu quis dizer assim, a pessoa não deve deixar de procurar ajuda só porque ela não conseguiria comprar a medicação. O médico vai ver o que melhor existe, que cabe no que ela pode despender de valor para comprar o remédio. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vou atender mais no final do programa mais perguntas. A imposição da sociedade para que sejamos magros, inteligentes, bonitos, ricos, com diplomas e tantas outras imposições contribuem para o estado depressivo? Eu acredito que contribui para a ansiedade. E a ansiedade é um dos maiores fatores para gerar depressão. Ela é um start da depressão? A resposta é sim. Então, existem outras causas para a depressão, existem outras depressões. A depressão mais comum, ela vem da ansiedade. Certo. E a ignorância e a desinformação são os principais culpados, falamos isso também antes, pelo estigma e pela psicofobia. Agora, o que é preciso para mudar? Protege dessa situação aí? Por favor. Autoestima. Se você se gosta, você vai estar menos susceptível a esse tipo de imposição social. Então, trabalhar a autoestima... A gente tem que trabalhar a autoestima dos nossos jovens. Certo. A gente vai falar desses jovens também, mas no final do programa. Não, imagina, doutor, estamos aqui para debater. Vou para essa, então, para a gente encerrar esse bloco, perguntando para você o que o governo poderia fazer para mudar essa questão da saúde mental. Ajudaria a acabar com esse preconceito que existe? A Associação Brasileira de Psiquiatria tem investido na diminuição do preconceito, mas com certeza o governo e a sociedade civil deveriam ajudar. O acesso das pessoas a especialistas ainda é muito baixo. Certo. Quer dizer, existem muito menos profissionais do que devia, principalmente no sistema público, né? E você deveria também ter um papel que hoje ainda é pouco discutido, mas é muito importante, de psiquiatria preventiva, que vai desde a prevenção do uso de drogas, até o trabalho de autoestima, até o trabalho das pessoas perceberem sintomas no início. Como a gente vai num ginecologista, exato, como a gente vai num cardiologista, a gente viu ali, é muita gente com transtorno mental. Quer dizer, nem que o Brasil fosse mais rico e tivesse 4 vezes mais psiquiatra no serviço público, ainda seria pouco. Quer dizer, você tem que investir em todas as frentes. Interessante essa questão dessa psiquiatria preventiva. Vou fazer um intervalo bem rapidinho, eu volto, a gente vai entrevistar a Vivian e no último bloco o Dr. Jairo volta com a gente e a gente atende todas as perguntas que estão aqui para você. E vou lembrar também que domingo tem reprise do Jornal 360 às 19h30. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o Jornal 360 e agora a nossa entrevistada, vocês sabem que eu fico feliz quando sentam mulheres aqui no sofá, é a Vivian Galvani Bittar Torres, que é farmacêutica. Boa noite, Vivian. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu gosto muito quando mulheres vêm aqui sentar no meu sofá, que viu? Bom, que bom. São poucas, né? Eu falei que ainda vou encher todos os dedos da mão ainda. Prazer te receber, muito obrigada, viu? Prazer é desde todo já meu. por você estar aqui com a gente. E olha, a máquina de propaganda da indústria farmacêutica, a irresponsabilidade de muitos médicos, a ignorância dos usuários criaram um novo tipo de vício tão perigoso quanto das drogas ilegais, que é a farmacodependência. As pessoas estão viciadas em remédios? A gente pode falar isso? Olha, infelizmente, acho que podemos dizer que sim, porque a automedicação é uma realidade. Certo. E pesquisas apontam que, infelizmente, o Brasil parece que é campeão mundial aí em automedicação. Falamos no primeiro bloco, né, que o vizinho, o tio, amigo diagnostica, e aí a gente vai lá e se automedica. E as pessoas, elas querem, na verdade, alívio rápido para as dores que elas sentem. Certo.
Então, elas buscam mesmo se automedicar. E é uma coisa que está enraizada na nossa cultura também, né? Infelizmente. Foi bom para o vizinho, foi bom para a minha mãe, foi bom, enfim, para o meu amigo e vai ser bom para mim. Só que as pessoas esquecem que cada indivíduo é um ser único. Sem dúvida. E não necessariamente o que foi bom para você vai ser bom para mim. E também eu acho que as pessoas utilizam a automedicação por uma precariedade também de acesso à assistência. Falta de informação? Falta de informação, ao mesmo tempo tem muito acesso à internet que também tem informações errôneas, as pessoas não sabem analisar realmente o que é certo ou errado em termos de medicamento. Existe a precariedade do sistema de saúde em atendimento, é muita demora, às vezes, para se atender e a pessoa não tem tempo para esperar. Ela vai lá e compra na farmácia um medicamento qualquer, se automedica, enfim. É muito, muito complicada essa situação. E agrava, né? Lógico, a gente tem que entender que a automedicação é uma coisa muito mais prejudicial do que benéfica. Porque ela pode mascarar sintomas de uma doença. Né? Uma coisa muito maior. Sim, ela pode mascarar sintomas ou ela pode até mesmo agravar, né? Sim. Então tem que se ter muito cuidado. Você acha que as pessoas ainda têm preconceito com os medicamentos genéricos? Ou você acha que não, isso já acabou? Ainda tem. Existe muita dúvida se ele deve ser usado ou se ele não deve ser usado. E, na verdade, o medicamento genérico o de referência, que é aquele que foi criado, que foram investidos bilhões de dólares nas pesquisas e tudo mais, ele perde a sua patente e daí a indústria pode fabricar tal qual. Então a gente pode confiar 100% nos genéricos? Você pode confiar. É que, na verdade, eu acredito que, veja bem, se você está utilizando ali uma medicação, por exemplo, um antidepressivo, vamos colocar aí dentro do tema. A minha opinião, né, como farmacêutica, você não deve ficar mudando o medicamento, sabe? O Dr. Jair, por exemplo, prescreveu lá um medicamento de referência para se usar. Okay. A pessoa vai com a receita na farmácia e o genérico é mais barato, ela tenta comprar. Eu acho que não, acho que a gente tem que seguir aquilo que foi prescrito. Se ela já está fazendo uso, aí que não se deve mudar mesmo. Entendi. Porque o medicamento genérico, ele é feito lá com a mesma droga e tudo mais. Mas se existe alguma mudança no processo da fabricação desse medicamento, isso vai interferir na dinâmica dele dentro do organismo da gente. Então a gente pode dizer que os médicos não prescrevem pelo nome do medicamento, mas pelo princípio ativo. A gente pode dizer que... Por que eles não prescrevem? Seria por isso, esse motivo que você falou? Por que eles não prescrevem pelo nome do medicamento, mas pelo princípio ativo? Eu acho que no caso deles existe uma coisa de confiabilidade naquele lá. Está dando resultado, aquele medicamento X para os pacientes, ele fica receoso de mudar, né? E o tratamento dele vira não ser tão satisfatório como era. Agora, ao contrário também, alguns aceitam porque veem resultados. É um assunto bastante polêmico. Vamos no último bloco. Vou até marcar para a gente perguntar, que o doutor Jair vai estar aqui. É bastante É uma boa polêmico. pergunta para a gente perguntar para ele também. Isso é uma dúvida. Hoje aqui na TV Posse, enquanto a gente trabalhava a pauta do programa, a gente ficou debatendo, aliás, este assunto a respeito se qualquer receita médica pode ser manipulada ou ela tem que ser específica. Então, eu fui no médico, o médico me prescreveu, né? Um medicamento. Se eu pegar essa minha receita e for, né, numa farmácia de manipulação, aproveitando aqui que a Vivian trabalha com manipulação, vamos aproveitar que os nossos convidados, pode ser manipulado? Qualquer receita pode ser manipulada ou tem que ser específica? Não, a receita para ser manipulado, o medicamento para ser manipulado, a receita tem que vir com o nome do ativo prescrito. Então tem que ser uma receita específica? Tem, claro, porque se o médico prescreve uma marca X, é na drogaria que o paciente vai comprar. Okay. Na manipulação, ele tem que vir com o nome do ativo.
E geralmente o manipulado existe uma composição, porque é uma das grandes vantagens, inclusive, as associações, mas então tem que ser uma receita específica, então, é uma com o nome específica do ativo do medicamento. E é muito comum, Vivi, as pessoas acharem que remédios manipulados, mesmo que pelo princípio ativo do medicamento, fazem menos mal do que remédios industrializados? É comum? Infelizmente elas acham também, assim como acham... Como se fosse mais natural, é mais natural. Fitoterápicos, que são produtos naturais, não fazem mal. E isso são conceitos errôneos, porque a matéria-prima do medicamento manipulado, isso é muito importante a gente deixar claro, é a mesma do medicamento da indústria. Inclusive, os fornecedores nossos de farmoquímicos, grande parte deles fornecem para a indústria de medicamento. A diferença é que na farmácia de manipulação... Qual é a diferença, então? A diferença é que na farmácia de manipulação, a indústria, ela compra barricas fechadas. Esse fornecedor para a farmácia de manipulação fraciona essa matéria-prima. E nós compramos essa matéria-prima fracionada para podermos fabricar os nossos medicamentos. Mas a procedência da matéria-prima é a mesma. É importante a gente falar isso. Lógico, o medicamento, se ele tiver algum sintoma, tiver que causar algum mal, ele vai causar, tanto manipulado quanto não manipulado. Ou seja, não tem, né? Eu não curei porque era manipulado. Não, passei mal porque era manipulado. E uma outra coisa que eu acho assim, muito importante deixar claro também, essa questão dos fitoterápicos, do medicamento natural, como você falou, que as pessoas acham que porque é natural não faz mal. Um ledo engano. Né? Plantas também são tóxicas. Sem dúvida. Também podem causar algum mal, alguma intolerância, enfim. Todo cuidado é pouco do que se diz respeito ao remédio. Ainda mais quando você se automedica, né? Ainda mais quando você não tem a informação de um médico da área que você precisa tratar. Os manipulados são mais baratos que os industrializados? De fato são. Isso é até fácil da gente explicar o porquê. Por quê? Veja bem, na indústria farmacêutica, quando se cria lá o medicamento, até ele chegar na mão do consumidor final, ele passou por uma cadeia enorme. Faz ideia o custo que tem nisso tudo, desde quando ele foi criado até ele chegar na mão do consumidor final. Nós, como eu disse, compramos desses fornecedores a matéria-prima já fracionada e nós mesmos fabricamos e entregamos para o cliente. Ou seja, a cadeia, o processo produtivo é muito menor. Consequentemente, o custo também. Existe uma porcentagem que você poderia citar? Não, acho que fica muito difícil, não só para a gente dizer. ter uma ideia, não tem problema nenhum. Então, há uma diferença, eles são mais baratos, sim, de certa forma. São, de uma certa forma, sim. Nós fomos às ruas da nossa cidade, o Jornal 360 sempre vai ouvir a população a respeito da medicação, da automedicação. Então, a gente confere a matéria com o Matheus. Está sendo comum o diagnóstico de pessoas com depressão ou fortes crises de ansiedade. Eu sou super agitada, ansiosa, mas eu consigo, na medida do possível, controlar essa ansiedade, mas pelo bem-estar mesmo, né? Da saúde, a gente tem um autocontrole psicológico, emocional. No caso do Bruno, ele precisou fazer tratamento com remédio para se livrar da ansiedade. Cara, é uma sensação muito ruim, né? Porque você fica desesperado sem ter motivo para estar desesperado. E às vezes quando enche de coisa para você fazer, você fica muito sobrecarregado, ela vem com tudo, entendeu? Como que você tratou? Remédio mesmo. Remédio e mudando o estilo de vida, né? Segundo este psicólogo, casos como o do Bruno e às vezes até mais graves são recorrentes. No Instagram, principalmente Facebook, a gente sempre está tendo imagens de pessoas muito felizes e contentes. E acaba que a gente vem recebendo queixas em clínica, principalmente de que a minha vida não é feliz, eu não sinto felicidade. E a gente tem só um recorte naquelas redes sociais, né? Geralmente a gente não vê a parte ruim do Instagram, a gente vê coisas boas. E isso repercute diretamente em transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, entre outros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira é a mais deprimida da América Latina. Quem ganha muito com isso é a indústria farmacêutica. Mas os especialistas chamam a atenção para outras formas de tratamento
contra a depressão e crises de ansiedade. Mudanças de alimentação também, a prática de exercícios físicos são altamente recomendados em casos de depressão, que diminui sintomas depressivos, tem liberação de dopamina, serotonina. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão de só medicação resolve. Ela é necessária em alguns casos, com certeza. Em alguns casos mais graves, ou até não graves, a gente acaba fazendo o uso da medicação, mas ele não é a única forma de trabalhar. Ele pode ser trabalhado junto com psicoterapia também, mas isso tem que ser analisado profissionalmente. Muitos medicamentos são caros, outros são disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Com relação aos medicamentos, eles estão aí à disposição da população. Não tenho tido notícia de algum problema com relação a esses medicamentos. A automedicação, em hipótese alguma, não é recomendada, porque esses psicoativos são remédios que têm esse trabalho, eles atingem diretamente a ansiedade, depressão. Eles não são fáceis de lidar. Cada organismo reage de um jeito, cada organismo vai ter um tempo de recuperação de um jeito, então a procura de profissionais na área é super aconselhada. Mas não esquentar a cabeça, na maioria das vezes, é o melhor remédio. A dica seria mais aproveitar a grama, a natureza, o verde e levar a vida menos a sério, né? Viver um pouco mais, com mais leveza, para a gente viver mais feliz, né? Eu concordo 100%, mas como anda difícil fazer as pessoas entenderem isso, não é isso? Tentar viver feliz, tentar viver com mais leveza, né? Não tentar achar que a vida perfeita é aquela que você está vendo no Instagram, que você está vendo nas redes sociais, né? Então, a gente realmente tem essa ansiedade de pertencer, né? De fazer parte. A gente falou sobre os perigos da automedicação e eu vou atender aqui a sua pergunta. Aproveite, estamos ao vivo, participe através do WhatsApp. Mande a sua pergunta, ainda dá tempo de eu te responder. Houve um aumento da automedicação com a entrada dos medicamentos genéricos? Você acha que a automedicação aumentou com genéricos e similares, com o barateamento de alguns medicamentos? Eu não sei dados estatísticos, mas acredito que sim. Porque o custo, né, ficou mais fácil, então as pessoas passam a ter mais acesso. Mas a automedicação também, a gente enfrenta um problema assim, nós temos os medicamentos vendidos nas drogarias, que são os isentos de prescrição. Certo. E que são os analgésicos, os antigripais, e é uma grande classe terapêutica que é utilizada nessa automedicação. Então, isso também contribui muito, porque, infelizmente, as pessoas não utilizam o profissional farmacêutico que está lá nas farmácias para poder dar essa orientação e elas fazerem uso desses medicamentos de uma forma mais correta, vamos dizer assim, né? Mas acredito que tenha contribuído sim, os genéricos. Em 2010, nós tivemos a regulamentação sobre a venda dos antibióticos, que até então era pior, né? Nossa, era pior. Você comprava, estava com dor de garganta, comprava antibiótico. Graças a Deus, né? que teve a regulamentação. Você acha que isso ajudou nessa automedicação ou ainda falta muito? Você acha que também, como remédios para dor de cabeça, que você compra na farmácia, que está lá, né, exposto numa prateleira, também precisaria ser regulamentado para que eu acho que precisa, pelo menos uma orientação, vamos dizer assim, né? Eu acredito que precisaria de uma orientação, não diria uma regulamentação, mas deveria ter assim uma consciência maior, né, da população, dos profissionais de saúde, de como utilizar isso. Agora, essa regulamentação dos antimicrobianos foi muito positiva. Concordo. De alguns anti-inflamatórios, que também é uma classe muito perigosa para se fazer uso na automedicação, né? Mas ainda assim, tem pesquisas que mostram que mais aí para frente vai ter muita resistência dos micro-organismos pelo uso indevido desses antimicrobianos. Muito bom você ter tocado nessa parte, Vivian, porque as pessoas acham que vão passar mal, a dor não vai resolver e passa um tempinho aquela dor por um momento, né? E depois ela volta ainda mais intensa. Falar sobre essa resistência que você toma um medicamento periódico, que você mesmo compra, sem nenhuma receita, sem um médico, e depois você precisa de uma outra medicação, porque aquela já não é mais suficiente. Isso, você vai
Você vai, às vezes, fazendo esse uso indevido, você vai mascarando sintomas, você vai precisando cada vez mais de outros tipos de drogas, mas eu quis dizer principalmente dos antimicrobianos, né, que são os antibióticos, porque aí você fica usando indevido e daí aquela bactéria vai se acostumando, digamos assim, com aquele medicamento e quando aparece aquela infecção de novo, ela não responde mais, ela precisa cada vez de um medicamento mais forte, né? E isso é uma coisa muito grave, porque você faz ideia de uma infecção, você pode ter uma septicemia e vir até morrer, né? E as pessoas não têm ideia Não da se atentam gravidade disso, do não problema, se né? atentam disso. Acham que não é se uma atentam coisinha à disso. toa que um remedinho vai passar. Mais uma pergunta aqui, produtos que não são controlados pela Anvisa, como polivitamínicos e suplementos, a sua utilização sem acompanhamento pode comprometer também a saúde? Pode, na minha opinião, todo e qualquer medicamento sem uma orientação adequada pode comprometer a saúde de alguém, porque todos os medicamentos eles apresentam efeitos colaterais, né? E eles podem ser prejudiciais para algumas pessoas se forem usados indevidamente. Você tem que aprender a fazer uso racional dos medicamentos, dose adequada, tempo de tratamento adequado. Que ninguém respeita, né? Que ninguém respeita, né? Estão me colocando aqui no lugar também, tá? Mas Eu é tô a primeira verdade, vez é que eu tô verdade. falando O aqui, médico gente, passa não lá o respeita. tratamento, as pessoas abandonam antes ou continuam utilizando. Então, todo esse uso também irracional leva a prejuízos para a saúde. Eu vou fazer nosso último intervalo. Vivian continua aqui comigo, o Dr. Jairo volta para o último bloco do programa. Se você quer fazer pergunta, eu vou atender as que já chegaram, participe com a gente. Vou lembrar mais uma vez que a nossa reprise aos domingos às 19h30. A gente volta em instantes. Estamos de volta, é o último bloco do jornal. Está aqui com a gente o novo Dr. Jairo, Vivian, continuar aqui com a gente. E agora eu vou entrar num tema que as pessoas não gostam muito de falar, mas eu acho muito importante a gente trazer informação, que é o índice de suicídio entre os adolescentes, que cresce 24%. Aliás, cresceu em 9 anos. E a Organização Mundial de Saúde trabalha em escala total para tentar a redução dessas taxas. Medicamentos por si só resolvem o problema? Agora eu pergunto para os dois. Cada um responde aí na sua forma, complemento. Vai, doutor Jairo. Na verdade, não é só medicação. O mais importante para reduzir os índices de suicídio nos jovens é detectar depressão neles antes de ficar grave. Certo. Porque muitas vezes, até pelas questões deles se isolarem, né, os jovens se isolam por si, se estão depressivos mais ainda, demora muito para a família perceber que eles não estão bem. E quando um adulto está depressivo, ele tem um pouco mais de recurso e estrutura para lidar com aquela dor. E o jovem não tem. Então é mais provável o jovem apelar, é mais provável o jovem pensar em se matar do que um adulto. Ele tem menos resiliência. Esses números que a gente falou, você consegue sentir esse reflexo no seu consultório? Ah, sim, com certeza. De mais procura por adolescentes? O que vai acontecer uma pessoa pensar em suicídio ou tentar o suicídio? É quando você tem uma dor muito intensa e você não vê saída. Se você for mais velho, é mais provável você ver saída. É mais provável você buscar recursos. É mais provável, sei lá, ser amigo da Vivian lá na farmácia, cliente dela, você comenta com ela, eu não estou bem, ela te fala, vai no médico. Certo. É mais provável você, sei lá, você vai procurar uma ajuda de uma religião, você vai circular. Agora imagina uma pessoa com 14 anos de idade. Que referência ela tem, que maturidade ela tem para procurar ajuda. Se ela não tiver uma abertura com os pais ou com algum adulto, ela só fica calada quando vê. A pessoa fala, nossa, se matou. Certo. Você concorda na questão da medicação, Vivian, que medicamentos por si só não resolvem esse problema? Concordo plenamente, concordo plenamente. Tem que haver muito mesmo apoio familiar, tudo isso aí que o Dr. Jairo falou.
a medicação seria o final, né? Quando já está diagnosticado, sim, com certeza. Já está determinado o que é para poder ajudar. E uma coisa que a gente está falando bastante de medicação aqui, mas a psicoterapia em depressão é muito importante. Muito, acho até mais importante. E para jovens mais ainda, porque muitas vezes a depressão vai vir neles por uma desadaptação. E o psicólogo vai ajudar eles a lidar com aquilo. Vai ajudar eles, às vezes, até para ter um diálogo melhor com os pais, ou com a escola, ou com qualquer que seja o fator que causou aquela doença. Você acha que alguns jovens hoje veem o suicídio como uma banalização devido a séries, a vídeos hoje que ensinam como fazer esse tipo de coisa? Existe esse tipo de coisa ou é desinformação mesmo? Essa discussão ela é relevante. O que a gente sabe é que se houver uma pessoa já com vontade de se matar e ela tiver acesso a séries, filmes, livros sobre o assunto, isso pode aumentar a coragem dela. Então, talvez séries sobre suicídio não deveriam ser acessíveis para jovens. Você acha que isso é um indicativo do aumento do suicídio entre os jovens? E não deveria ser acessível porque poderia estimular quem já tem a ideia. Certo. Mas quem não tem a ideia não vai criar a ideia porque viu a série. Quer complementar, Vivi? Fica Não, à eu vontade. concordo com isso. Acho que hoje tem muita informação, Sim. né? E muita facilidade a todas Sim. essas informações. E o jovem não sabe discernir, né? Então, vamos falar um exemplo. Se um influenciador digital tentar se matar ou se matar, conforme o jeito que a mídia trabalhar, pode ter jovens que tinham depressão e vão querer fazer igual. Quer dizer, tem que ter esse cuidado. Aí sim. Triste, né, gente? É importante a gente falar que existe tanta influência para coisas boas, Sim, como existe a influência Com para certeza. coisas ruins, né? Então é muito importante, nesse caso, a família, supervisionar, né? olhar, vigiar. Dialogar, supervisionar. Hoje existe um distanciamento muito grande dentro do relacionamento familiar, né? Na correria do dia a dia, né? Às vezes a gente nem vê o filho, né? Você chegou do trabalho, o filho foi para a escola, voltou, ele foi para alguma atividade extra, voltou, você já dormiu, quer dizer... E às vezes nem conversa. O tempo que ele tem, ele está no quarto, está com os amigos, ou está no celular, ou está no computador. Quer dizer, há um distanciamento muito grande. Você acha que isso pode ser uma das causas do aumento, doutor Jairo? Existe uma pontuação? Existe, isso? É aquilo que eu estava falando quando a gente conversou de ansiedade. Certo. Você pode fazer uma matemática, lógico que a coisa é mais complexa, mas é a quantidade de estresse que a pessoa recebe e a quantidade de suporte que ela tem para lidar com esse estresse. Então, se eu tenho menos ligação afetiva com a minha família, por várias razões, eu tenho menos suporte para lidar com o estresse. Okay. Muitas vezes eu tenho um problema simples, se eu conversasse com alguém mais velho que me ajudaria a lidar, e eu não converso, aquilo ali fica gigante. Sei lá, um exemplo típico, por exemplo, um adolescente que for homossexual, ele tem 8 vezes mais chance de suicidar. Olha, esse dado é impressionante. E de repente, se ele falasse com a família, de repente a família aceitaria e já resolveria. Ou não. Ou se a família não aceitar, né, mas daí já vai no psicólogo, no médico, no que for, e vai caminhar para uma solução. Mas assim, ele já parte do pressuposto pior possível. E vive com aquilo. E já sofre com aquilo. Às vezes uma coisa mais simples, o cara foi mal na escola. E ele já parte do pressuposto que a mãe e o pai não vão aceitar e já sofre e não conversa. Cria muita E de repente vai falar com a mãe vai falar assim, não, mas vamos então procurar uma professora particular. Vamos encaminhar isso aí. Resolve. Ou então não vai na festa do final de semana, na balada, mas vai ficar tudo bem. A caixa de ferramenta dele é pobre, é natural que seja. Entendi. Eu vou voltar um pouquinho para a questão dos medicamentos. Como é que a gente explica hoje a extrema intolerância social diante das drogas ilícitas, acompanhada de uma permissividade leviana diante das drogas prescritas pelos médicos? É uma boa pergunta. Para os dois. Teve uma vez que eu atendi. Para os dois. É relativamente comum eu atender usuário de droga. Eu estou prescrevendo ele fala assim, doutor, estou preocupado com o remédio que você está me passando. Aí eu falo assim, você jura? Você preocupa com os trem que você usa? Mas com esse aqui você está... Muito boa a colocação, mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa é uma questão bem polêmica. Muito. Vivi, você que está lá nos medicamentos, como é que a gente faz? Como é que a gente explica essa extrema intolerância aí com a questão de drogas, mas não com medicamentos? Pois é, eu não sei, é uma questão é difícil, porque
Talvez, será que ele acha que o medicamento, porque está ali declarado, né, foi prescrito, então ele tem o direito de questionar, tem algo errado com ele, né? Mas a sociedade, de uma maneira geral, né? Na verdade, a gente tem hoje um movimento, eu pessoalmente acho que esse movimento pode até ser voluntário, você pode ter pessoas pondo dinheiro nisso, para facilitar a sociedade a aceitar drogas. A gente tem marketing. Certo. Tanto para aceitar álcool, quanto houve no passado para o tabaco, como parece que está tendo cada vez mais para maconha. Mas de forma medicamentosa ou de uma maneira geral? Não, mas se você promove de forma medicamentosa, você está favorecendo o uso recreacional. Certo. E esse mesmo marketing, ele funciona como um anti-marketing da medicação. Sendo que a Vivian já falou aqui um pouco, quer dizer, a medicação, qualquer medicação prescrita, ela é estudada cientificamente, ela é dosada, ela é conhecida, ela é pesquisada. Qualquer outra substância que o sujeito ingerir, não tem dosagem, não tem peso, não tem estudo. Além do acompanhamento, né, médico pela medicação exato, prescrita, exato. né? A parte das drogas não há acompanhamento nenhum. E é correto que os médicos recebam presente dos laboratórios, o popular jabá? O que vocês acham disso? Olha, eu não recebi. Eu tô perguntando a opinião, doutor. O mais que eu recebi foi caneta. A opinião de vocês, você enquanto laboratório, você, doutor Jairo, enquanto médico, qual a opinião de vocês? Eu não acho correto. Não é correto. Não acho correto. Eu acho que o médico está ali, ele faz o trabalho dele, que é atender os pacientes e poder ajudá-los a curar da sua doença, enquanto a indústria está ali para fazer os medicamentos para promover o bem-estar. E apenas isso. O relacionamento deve ser de confiança, deve ser de parceria no sentido de ajudar o paciente, eu vejo dessa forma. Não, e hoje, inclusive, a gente tem leis muito claras que até impediriam a indústria, caso ela quisesse. Não é mais tão permissivo, né? E se existem a lei, então imagino que no passado pode ser que alguns médicos até teriam algum tipo de equívoco aí. Agora, por exemplo, para mim, é meu vínculo com o paciente. Exatamente. Não é com ninguém além do paciente. Exatamente. Como é que os médicos hoje, doutor Jairo, sabem sobre a medicação? Vocês vão a congressos, os laboratórios expõem, existe uma exposição da medicação? Basicamente, a gente estuda o SAL, a medicação original, quando pesquisada. Certo. A partir do momento que você conhece aquela medicação, aí o representante do laboratório vai te contar, basicamente, que aquele laboratório está fabricando aquele remédio, qual o preço que tem. Sim. E aí você vai usar ou não, se você entender que tem qualidade ou não. Não tem nada diferente disso. Só mais uma para apertar, só mais um pouquinho, é a última, eu prometo. Vocês acreditam que algumas doenças aí, devido aos avanços tecnológicos que hoje o mundo tem, já teriam cura? Por exemplo, vão de encontro a interesses bilionários de uma das mais poderosas forças econômicas, que é a indústria farmacêutica. Malvada ela, né? Mas eu tenho a resposta. É a teoria da conspiração, né? A gente fala aí de diabetes, até do próprio câncer, né? Porque, assim, é bilionária a indústria farmácia. Vocês acreditam que algumas doenças já teriam a cura? Eu acho que não é possível você ter essa informação e esconder. A indústria, a pesquisa científica no mundo, ela é feita por ONGs, é feita por governo, tem muito bilionário que doa dinheiro para pesquisa. No Brasil, por exemplo, mais de 90% da pesquisa é governamental. E o que move o cientista, muitas vezes, é até a vaidade. É até a questão, a vaidade no bom sentido, quer dizer, o cara quer salvar vidas, ele quer ganhar o Nobel da medicina. Então, pode até ser que a indústria, por dinheiro, quisesse controlar, mas não conseguiria, não é monopolizado. Então, a sua opinião, de forma Não, nenhuma. é o mercado de informação. É igual você falar que, sei lá, um artista largou da esposa e ele consegue esconder isso. E você, Vivi, você concorda, discorda? Olha, eu sou meio da teoria da conspiração. Você me deixou numa saia meio justa aqui. Concordo com isso que o Dr. Jairo falou, sim, mas eu acho que a gente vê, por exemplo, a questão de colesterol, né? Sim.
essa classe de medicamentos é Sim. extremamente prescrita. Sim. E a gente sabe também que existem outros recursos para tratar, mas realmente cai nisso que ele está falando. Você tem que ter pesquisa, você tem que ter comprovação. Então, acho que falta essa linha aí, né? Sim, isso pode existir. Pode existir coisa boa que eu, indústria, não ponho dinheiro para pesquisa. Porque não tem muito interesse. Porque eu não tenho interesse. E vou vender meu E remedinho vou lá. continuar E aí eu ponho explorando dinheiro aquele naquilo lá. que eu tenho interesse. Isso. Aí cabe algum órgão governamental, cabe algum grupo menor vir e fazer aquela pesquisa. Porque você tem que comprovar a eficácia para poder tratar, Então senão pode fica... ter coisa boa que aparece menos, isso sim. Ou que não aparece, Mas né? Isso você não com consegue certeza. esconder de propósito. Você não consegue, tipo, o cara descobrir que o câncer mata ele e você esconde essa informação. Um boicote não, doutor? Não, o cara não consegue descobrir sozinho. Ele Não descobre acredito. num laboratório com 500 pessoas. Tá certo. Vamos deixar a coisa mais leve, tá bom, gente? Vamos fazer um giro de notícias, é o nosso último giro pelos acontecimentos da semana, sempre procurando deixar você aí bem informado. O governo divulgou o novo corte de mais de 348 milhões de reais na educação. Ao todo foram bloqueados 6 bilhões e 100 milhões de reais nesse ano, maior corte em toda a esplanada dos ministérios. Judô feminino de Poços brilha nos Jogos Escolares de Minas Gerais com a conquista de 3 medalhas de ouro. Caso dos hackers vai ser foco de uma CPI no Congresso. Indústria ficou estagnada no primeiro semestre, segundo indicadores divulgados nesta semana pela CNI. A revista Bula reuniu em uma lista as 26 cidades mais felizes do Brasil, considerando uma por estado. Poços de Caldas foi eleita a cidade mais feliz para se viver em Minas Gerais. E essa deixa para a última pergunta, né? Se Poços de Caldas é a cidade de Minas mais feliz para se viver, a gente está perdendo tempo com doença, gente. Verdade, Estamos né, Carol? perdendo tempo, ficando ansiosos, depressivos. Pra quê? É isso. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Qual que é a receita, doutor Jair? Não, a cidade realmente oferece, né, e muitas outras cidades também, lógico, oferecem recursos para a pessoa tentar ter uma vida mais leve, para a pessoa tentar ter uma vida mais equilibrada, quer dizer, atividade física, alimentação, mais contato com amigos, de preferência contato fora de rede social. Não virtual, né, gente? Real, né? Fazer aquilo que gosta, dar risada. Isso é muito bom, eu assino embaixo. Deixa eu aproveitar e agradecer, doutor Jairo, muito obrigado. Espero que você possa voltar outras vezes, trazer bastante informação pra gente. Vivian, no final também acho que é ser feliz, é a receita essa? Com certeza. Se gostar, como o doutor Jairo já comentou, autoestima acho que é uma coisa fundamental, né? Se gostar, se aceitar. E quando tem problema, procurar ajuda profissional correta, Claro. né? Quando for se tratar de forma correta. Quando for usar medicamento, ler a bula. Sim. Isso aí ninguém faz. Isso é outra polêmica, isso aí ninguém faz. O que é bula, gente? Brincadeira. Vivian, muito obrigado, viu, também Obrigada pela sua a você. participação, pela sua informação. Espero que você possa voltar muitas vezes. Obrigada. Gente, e se autoconhecer, né? Como é que a gente é feliz se a gente não se conhece? Então, é muito importante a gente se autoconhecer, saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta. É muito importante para a gente, para a nossa família. Eu desejo para você uma ótima noite, ótimo resto de semana. Domingo tem reprise, 19h30, e a gente se encontra semana que vem aqui na TV Pós. Boa noite.